exemplo, do treino de ontem que aconteceu, pode ter mudança aí no time, hein? Pode ter uma mudança na lateral direita da seleção brasileira. A gente vai trazer alguns detalhes sobre isso. A gente vai falar também sobre o árbitro que já foi definido para esse embate entre Brasil e Marrocos. Um sérvio vai apitar a partida. A gente vai falar sobre essa situação também. E claro, temos as notícias aí de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. No São Paulo, o Caleri colocou na mesa o que ele quer para renovar com o Tricolor. O contrato dele termina nesse ano, né? Então já tem aí uma ideia do que o São Paulo vai precisar para renovar com o argentino. O Corinthians atrasando o salário de novo, problema financeiro no Corinthians. Tem também o Palmeiras, que tem uma joia da base, uma cria da base que já desperta interesse do futebol europeu. E do Santos. O Santos, por enquanto, sem muitas novidades no dia de hoje, mas tem alguns jogadores aí que já estouraram o limite de jogos dentro do Campeonato Brasileiro e não podem defender uma outra equipe da Série A nessa temporada. A gente vai falar sobre isso também. Tudo isso aqui no SBR Esportes. Eu já convido você, então, para participar com a gente. Mande aí a sua mensagem. 14 3879 6039. 14 3879 6039 é o WhatsApp aqui da SBR. Mande a sua mensagem, participe comigo. Quero saber de você, qual é a sua formação ideal para a estreia da seleção brasileira? O que você acha que vai ser aí, o que seria o time ideal para o jogo contra Marrocos? Manda aí pra gente no nosso WhatsApp. Pode mandar áudio também, viu? Manda seu áudio aí, que é sempre muito bom poder ouvir você aqui na SBR. Vou falar de novo, hein? 14 3879 6039 é o nosso WhatsApp. Manda mensagem pra cá, participa comigo. Agora 12h35, tá começando então mais uma edição do SBR Esportes pra você. Vamos então começar aí com seleção brasileira, falando então do Brasil. O técnico Carlo Ancelotti, que tem feito aí algumas mudanças, né, nos seus jogos. Na verdade, até agora ele não repetiu nenhuma escalação da seleção brasileira desde que ele começou o seu trabalho à frente da seleção canarinho. Tá certo, ele contou com muitos desfalques por conta de lesão. Teve momentos em que ele não podia contar com todos os jogadores que ele tinha convocado. E aí, ele prepara mais uma mudança para esse jogo de sábado, contra o Marrocos no próximo sábado. E uma situação que tem quebrado a cabeça, acho que não só do Ancelotti, mas todo mundo que analisa futebol, pessoal que tá aí sempre acompanhando a seleção brasileira, é a lateral direita. A lateral direita tem sido um problema para o Brasil ao longo dos últimos tempos, né? Ao longo dos últimos anos. Eu sempre falo aqui que, na verdade, as laterais elas têm sido um problema geral, né? Então, a gente vive uma escassez de lateral aqui no futebol brasileiro. E a seleção tem sofrido um pouco com isso. O Éder Militão seria o lateral para essa Copa do Mundo, machucou. Aí o Wesley, que foi convocado, também machucou, foi cortado no jogo contra o Egito, né? Acabou sofrendo uma lesão ali na coxa. Não teria um tempo de recuperação adequado para estar à disposição para a Copa do Mundo. E aí o Ancelotti teve que fazer uma nova convocação. E aí ele opta por convocar um volante. O jogador que foi convocado foi o Ederson, no caso, né? E aí, por que o Ancelotti ele faz isso? Porque ele tem 3 jogadores que, apesar de não serem necessariamente laterais de ofício nesse momento, são jogadores que já desempenharam a função e que têm uma certa qualidade para fazer ali a faixa direita do campo, né? A lateral direita. É o caso do Danilo, que inclusive já trabalhou com o Ancelotti também no Real Madrid, né? Além dos trabalhos na seleção brasileira. Você tem também o Ibanez, que é zagueiro, mas faz essa lateral direita, tem jogado assim no futebol árabe em alguns momentos. E além deles o Marquinhos, o Fabinho, que é volante, mas já fez a lateral direita também, né? Então é uma situação aí que o Ancelotti ele tem pelo menos 3 jogadores que podem fazer essa função ao longo da Copa do Mundo, né? Por isso que ele opta por convocar um volante para deixar essa lateral aí com jogadores que ele tem confiança que possam exercer essa função e para ter um meio de campo mais encorpado, né? Porque faltavam ali alguns jogadores de meio dentro da convocação do Carlo Ancelotti. Aí a situação é a seguinte, tá uma dúvida muito grande. Por quê? No jogo contra o Egito, quando o Wesley machuca, o Danilo entra no lugar dele, né? O Danilo faz ali
a lateral direita naquela situação. Não comprometeu em nenhum momento. Danilo é um cara experientíssimo e era até de se imaginar que pela experiência ele levaria essa vaga para esse jogo contra o time do Marrocos. Só que no treino de ontem que o Ancelotti ele comandou, o técnico italiano nos primeiros momentos, não sei se para confundir a imprensa, não sei se para deixar aí uma pulga atrás da nossa orelha, mas nos primeiros 15 minutos que foram abertos ali para a imprensa de atividade, lá nos Estados Unidos, em Nova Jersey, o Ancelotti colocou o Ibáñez para jogar na lateral direita. Em alguns momentos fazendo as atividades de cruzamento, né, de levantar essa bola na área e também algumas questões defensivas. Então o Ibáñez foi o lateral direito no lugar do Danilo nessa atividade de ontem. Será que o Ibáñez pode ser esse lateral direito da seleção? É de ser aguardável, porque é um cara que já fez essa função, inclusive contra o Panamá, em um determinado momento do jogo, o Ancelotti coloca o Ibáñez na lateral direita e ele foi bem. Ele foi bem ali jogando na função. Não sei necessariamente se eu faria isso, talvez, acho que dentro da atual situação, acho que o Danilo seria o tiro mais certo, mas o Ibáñez foi bem e pode ser um cara que possa ali ganhar essa função na lateral direita com o Ancelotti. Nesses primeiros minutos de atividade, essa atividade que foi aí aberta para a imprensa nos primeiros 15 minutos, o Ancelotti deu a entender que pode sim colocar o Ibáñez para jogar na lateral direita. Assim, não vai mudar o jeito da seleção jogar, não vai mudar a formação tática do Brasil. Era uma ideia que o próprio Ancelotti já tinha, e assim o Ibáñez pode ser então o lateral direito da seleção brasileira nesse jogo contra o Marrocos. Se for dessa forma, se o Ibáñez jogar, considerando a informação que a ESPN já tinha trazido durante essa semana e agora com essa informação aí desse treino de ontem, é de se imaginar um Brasil com Alisson no gol, Ibáñez na direita, a dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães. Existe uma dúvida na lateral esquerda se vai ser o Alexandro ou se vai ser o Douglas Santos. Acho que o Douglas Santos não comprometeu em nenhum momento que atuou com a seleção brasileira. Não é aquele lateral de um baita destaque, mas também não é um jogador que comprometeu nos jogos. Eu acho que seria uma opção segura caso o Douglas Santos seja o titular. Então essa seria a linha de defesa, com o Ibáñez, com Marquinhos e Gabriel Magalhães. E aí na lateral esquerda, a dúvida é entre Alexandro e também o Douglas Santos. No meio, você tem Casimiro, para ser esse volante cão de guarda, o Bruno Guimarães para sair mais pro jogo e o Lucas Paquetá para organizar o time. Com essa situação, o Rafinha deve cair pro lado direito do campo. Ele estava jogando um pouco mais centralizado em alguns momentos, mas ele deve cair pro lado direito. O Vini Júnior jogando pela esquerda e o Matheus Cunha sendo esse camisa 9 da seleção. É a formação que muito provavelmente deve ir a campo no jogo de sábado contra o time do Marrocos. A dúvida tá nas laterais. Acho que a dúvida tá nas laterais, não tenho muita dúvida com relação a isso. Isso porque meio-campo, para mim, tá estruturado. Eu acho que o meio-campo brasileiro foi muito bem no jogo contra o Egito. O Brasil poderia, no primeiro tempo, ter feito mais do que 1-1. Poderia ter feito ali 3-4. Criou grandes oportunidades. Eu acho que muito disso passa por essa movimentação no meio-campo, essa pressão que o Brasil fez no campo de ataque. E aí, o ataque do Brasil, eu não iria com o Matheus Cunha, já falei isso aqui ontem, eu não iria com o Matheus Cunha, jogaria ou com o Igor Thiago ou com o Endrick, mas dá pra entender o Ancelotti neste momento, porque é um cara que respeita muito hierarquia. O Matheus Cunha já estava há mais tempo no elenco, já trabalha mais tempo com a seleção brasileira, é um jogador que tem qualidade também, pode fazer outras funções ali dentro do campo, então dá pra entender o Matheus Cunha como titular. Eu não jogaria com ele, eu jogaria ou com o Endrick ou com o Igor Thiago. Mas ali o Ancelotti coloca o Matheus Cunha nos pontas, você não se mexe. Acho que Vini Júnior e Rafinha são incontestáveis nesse momento pela qualidade que tem. Meio campo está definido, a dupla de zaga definida, e aí a dúvida é realmente nas laterais. Será que vai Danilo? Será que vai Ibáñez na direita no jogo contra o Marrocos? Na esquerda, será que vai Alexandro? Será que vai Douglas Santos? Assim,
Eu particularmente vejo que não vai fazer muita diferença. Não vai fazer muita diferença se se você opta por um lateral ou por outro. Eu acho que a forma como o Brasil vai jogar é a mesma e isso não vai alterar muito. O que vai alterar talvez uma característica ou outra, e acredito que o Ancelotti vai em quem ele sentir mais confiança. Inclusive sobre essa situação, né, de jogar na lateral direita, o Ibanhas foi perguntado durante a entrevista coletiva que ele cedeu ontem, e aí perguntaram pra ele, e aí, vai de zagueiro ou vai de lateral? Aí ele falou o seguinte, ó, se eu falar dá ruim, melhor não comentar sobre o assunto. Deu uma despistada ali o Ibanhas na coletiva de imprensa que ele concedeu ontem, sobre essa situação, se ele vai jogar de lateral direito ou se ele vai jogar de zagueiro. Ele também disse que está trabalhando forte desde a semana passada para chegar o mais pronto possível para esse jogo de estreia, e isso é o máximo que ele pode falar, senão se ele disser alguma coisa além disso, pode dar ruim, né? E o Ancelotti está tentando preservar bastante a seleção, a gente percebe isso mesmo no trabalho do técnico italiano, no comando da seleção brasileira, que pelo menos num primeiro momento não quer mostrar muita coisa, não quer ter muito oba-oba, nem nada do tipo. O Ancelotti que tá fazendo aniversário, né? Tá completando mais um aninho de vida nesta quarta-feira, dia 10 de junho. Mais um ano pro técnico Carlo Ancelotti, que completa 67 anos no comando da seleção brasileira. Ele comemora o seu segundo aniversário junto com o elenco da seleção. Em 2025 foi a mesma coisa. Ele estava ali na concentração para os jogos das eliminatórias e agora já no trabalho para a Copa do Mundo. Teve trote com ele, fizeram uma brincadeira lá com o técnico italiano, mais do que merecido. Ancelotti completando então aí 67 anos, tem que comemorar mesmo, e é um baita de um técnico, viu? Isso aí não há dúvidas. É um cara que por onde ele passou, ele foi campeão. E eu também não tenho muita dúvida de que ele pode sim levar esse Brasil longe nessa Copa do Mundo, viu? E a FIFA já determinou, por falar no jogo da estreia do Brasil, né? A FIFA já determinou quem vai apitar o jogo. Tá aí no GCzinho pra você tá como serve, mas foi um erro, tá? É um esloveno que vai apitar o jogo, é um árbitro da UEFA que vai comandar o jogo entre Brasil e Marrocos, na abertura do grupo, né, na Copa do Mundo. Vou até pegar o nome dele aqui. É o Slavko Vincic, que vai apitar o jogo. É um árbitro que foi definido, então, aí pela FIFA, né? Um árbitro que vem do quadro europeu. Ele faz parte ali do quadro da UEFA, o Slavko Vincic. Ele que vai ser, então, o responsável por comandar o jogo entre Brasil e Marrocos no próximo sábado, às 7 da noite. Eu só espero que não seja um cara que queira complicar o jogo. É isso que eu espero. Espero que seja um cara que queira fazer o melhor. Deixa o jogo correr, deixa o jogo mais tranquilo, sem nenhum tipo de problema. É esse o meu desejo. Árbitro de Copa do Mundo tem que ser um árbitro que seja um dos melhores, para começo de conversa. Tem que ser um árbitro com qualidade. E principalmente não tem que aparecer mais que o jogo. Essa é a principal situação. O Slavko Vincic, ele tem 46 anos e apitou um jogo recente de Liga dos Campeões e também um jogo de playoffs da Copa do Mundo, né? Um árbitro aí, então, já tarimbado com grandes jogos recentemente. Entre as partidas de destaque que ele apitou, o esloveno comandou o duelo entre Bayern de Munique e Real Madrid, só isso, pelas quartas de final da Champions League, que terminou com a vitória de 4-3 dos alemães, jogo que aconteceu no dia 15 de abril. E ele também apitou a partida decisiva por uma vaga na Copa, entre Suécia e Polônia, nos playoffs, né? Nós tivemos aí os playoffs europeus para disputa, saber quem ficaria aí com as últimas vagas na repescagem da Copa do Mundo. E a Suécia venceu a partida por 3-2, o Slavko Vincic também foi o árbitro. Ele que é árbitro FIFA desde 2010 e vai para a sua segunda Copa do Mundo. Em 2022, ele apitou 2 jogos da fase de grupos. A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, 2-1, e também o 3-0 da Inglaterra sobre o país de Gales. Esses os jogos de Copa do Mundo do Slavko Vincic, o esloveno. Ele vai ter como companheiros na sua equipe de arbitragem
o Tomas Klasnik, melhor dizendo, ele que também é esloveno, o András Kovacic, também esloveno, o quarto árbitro é da Suíça, é o Sandro Scherer, e o árbitro assistente reserva, ou a árbitra assistente reserva, vai ser a Stephanie de Almeida, também da Suíça. Esses os árbitros de campo. Aí o VAR ainda não divulgaram, tá, gente? O VAR, pelo menos que eu tô vendo aqui, deixa eu ver se tem o vídeo assistente refer, o árbitro de vídeo, pelo menos ainda não foi divulgado, não. Ou quem vai ser o VAR da partida entre Brasil e Marrocos. Então, o Slavko Vinčić vai ser o árbitro que vai comandar Brasil e Marrocos. Olha, pelos jogos que ele apitou, não vou falar que lembro dele apitando essas partidas, muito pelo contrário. Mas pelos jogos que apitou, é um árbitro de confiança. A FIFA não escalaria qualquer árbitro para apitar um jogo do Brasil. Isso é um fato. E os árbitros europeus, eles têm por característica deixar o jogo correr. São árbitros que gostam da partida mais com menos paradas, jogo menos picado, não é qualquer faltinha que os caras vão marcar. Então acho que é bom já quem vai acompanhar a partida ter isso em mente, que os árbitros da UEFA, normalmente eles optam por deixar o jogo correr mais, por deixar a partida com menos paradas. Então a tendência é que ele marque poucas faltas ou não marque qualquer faltinha e deixe o jogo correr mais. Essa deve ser a tendência, então, do Slavko Vinčić apitando esse jogo entre Brasil e Marrocos no próximo sábado, às 7 da noite, a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp 14 3879 6039, manda mensagem pra cá, participe com a gente, mande aí o seu recado, quero saber como é que você tá com relação ao Brasil na Copa, viu? Manda aí a sua mensagem, participe, deixa aí seu recado, quero saber, tá ansioso, tá aí confiante de que o Brasil pode trazer o Hexa? Manda pra cá, participe com a gente, deixa aí o seu recado. Você tem voz aqui também no SBR Esportes. 14 3879 6039 é o seu WhatsApp para você participar aqui junto com a gente. A gente vai voltar a falar agora de seleção brasileira, mas falando de seleção feminina, né? O Brasil ontem perdeu para os Estados Unidos no amistoso disputado lá no Castelão, em Fortaleza, com um bom público. Foram mais de 38 mil ingressos vendidos antecipadamente para o jogo de ontem, né? É um clássico do futebol mundial dentro do futebol feminino. Brasil e Estados Unidos sempre fazem grandes jogos, é uma grande rivalidade entre as duas equipes. E eu vou te falar, foi um jogo que, olha, muita confusão, muita expulsão. A árbitra saiu muito criticada por parte das jogadoras brasileiras. A Marta foi uma das que chegou a dizer que ela queria aparecer mais do que o espetáculo e tudo mais. Realmente não foi uma situação legal. E o Brasil, que vinha de 2 vitórias consecutivas contra os Estados Unidos, acabou perdendo ontem por 1-0 nesse amistoso contra as norte-americanas, né? Foi o segundo duelo entre as duas equipes nesse mês de junho. No sábado, o Brasil tinha batido a seleção dos Estados Unidos por 2-1 lá na Neoquímica Arena, de virada ainda, né? Saiu perdendo, virou o jogo no estádio do Corinthians, conseguiu a vitória por 2-1 e tava aí numa sequência boa, né? De 2 vitórias consecutivas contra as norte-americanas. Só que aí, lá no Castelão, acabou dando ruim, né? O time do Arthur Elias brigou até o fim, fez um jogo duro, tenso, mas saiu derrotado por um de seus principais algozes na história, que é a seleção dos Estados Unidos, que acabou interrompendo essa sequência positiva do Brasil. Aí, contando os últimos 3 duelos, né, foram 2 vitórias brasileiras e 1 vitória da seleção norte-americana. E o Castelão estava lotado, tá? Eu tinha falado dos 38 mil ingressos vendidos antecipadamente, esse número tinha sido divulgado na última segunda-feira. Cara, foram 55 mil torcedores presentes, 55.744, para a gente ser mais exato. Fizeram um mosaico, festa linda. Só que aí o Brasil não conseguiu desempenhar em campo da mesma forma, não conseguiu fazer com que a festa da torcida, o brilho da festa da torcida, fosse refletido em campo e não conseguiu segurar a forte seleção dos Estados Unidos. Nos 17 minutos do primeiro tempo, o domínio dos Estados Unidos dentro de campo acabou rendendo fruto.
quando o Wilson finalizou de fora da área e contou ali com um desvio no meio do caminho para abrir o placar, né? A bola desviou ali na Isabela, mudou completamente a direção e impediu qualquer reação da goleira Lorena, e a arbitragem assinalou o gol contra no lance, né? Então o gol contra da Lorena acabou, aliás, melhor dizendo, da Isabela, acabou selando a vitória dos Estados Unidos no jogo. E aí, depois de tudo isso, teve muita confusão. O Brasil ficou tenso em alguns momentos, deu para perceber essa tensão dentro do campo. O Arthur Elias foi expulso por reclamação. Na reta final do jogo, também 2 jogadoras do Brasil receberam cartões vermelhos, a Bia Zanerato e a Tarciane. A Tarciane, inclusive, eu vou te falar, a expulsão da Tarciane é justíssima, gente, não tem nem o que discutir. Ela dá uma cotovelada na jogadora dos Estados Unidos, que não tem o que contestar, é claríssima a expulsão. O Brasil ficou muito nervoso por conta do resultado. E depois do apito final, mais 2 jogadoras foram expulsas do Brasil, né? No caso, foram a Ludmilla e a Caroline. Foram as 2 jogadoras que foram expulsas depois do apito final por conta das reclamações. Depois, ainda falando sobre a situação, né? A Marta, que depois dos 34 minutos do segundo tempo, após o pedido das arquibancadas, ela foi para o jogo, substituiu a Tainá Maranhão, tentou ali liderar a reação da seleção brasileira, mas não veio essa reação. A Marta, como sempre, muito querida pela torcida brasileira, não à toa, é a rainha do futebol mundial, mas não conseguiu fazer com que o Brasil tivesse uma reação no jogo, e assim terminou 1 para os Estados Unidos, 0 para o Brasil, com uma série de expulsões da seleção brasileira, o Arthur Elias expulso, jogadoras expulsas em campo também. Um Brasil que se mostrou muito nervoso depois do gol sofrido e o gol que acabou selando a vitória do time norte-americano. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2027, né, por ser o país sede, e disputou aí o seu 8º amistoso deste ano. O Brasil está usando esse período, então, de datas FIFA para fazer amistosos, buscando uma preparação para a Copa do Mundo de 2027. Até então, o saldo é positivo. São 5 vitórias e 3 derrotas da seleção brasileira. O Brasil acabou perdendo para a Venezuela e para o México em março, e agora essa derrota para os Estados Unidos nesta terça-feira. Foram as 3 derrotas da seleção neste ciclo, podemos dizer assim, ao longo desse ano de 2026. Brasil que se prepara para a disputa da Copa do Mundo Feminina no ano que vem, aqui mesmo no seu território. Agora 12h56, aqui no SBR Esportes. Mande aí sua mensagem, 14-3879-6039 é o WhatsApp aqui da SBR. Mande aí a sua mensagem, participe comigo. A gente tem muita coisa ainda para falar aqui. A gente vai falar agora do São Paulo. Vamos trazer as informações do Tricolor. São Paulo que quer renovar com o Jonathan Calleri. O contrato dele termina neste ano, final agora de 2026, se encerra o vínculo atual do Calleri, e o Calleri meio que colocou na mesa os parâmetros que ele quer para renovar com o Tricolor. E a ideia do argentino e também do seu staff é uma renovação de contrato até 2028, com cláusulas por metas para renovar por mais um ano. Essa é a ideia. Essa informação foi divulgada pelo Bruno Gilfrida, que é um dos repórteres ali, setorista do São Paulo, no portal do GE, e esses, então, são os parâmetros. Nas tratativas, então, o argentino pediu um vínculo de 2 temporadas até o fim de 2028, com renovação automática por mais um ano, em caso de cumprimento de metas esportivas. O Calleri, que é válido lembrar, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube no meio desse ano. Como o contrato dele termina no final de 2027, no final de 2026, melhor dizendo, ele pode assinar com qualquer outra equipe a partir de julho. E aí sairia sem o São Paulo ter direito a receber nada nessa situação. Teria, então, que o Tricolor amarrar aí um contrato, já renovar com o jogador para que ele não saia de graça, ou para não perder ele também, que eu acho que nesse primeiro momento, é a principal situação. O São Paulo não poderia perder o Calleri, porque seria muito difícil conseguir suprir uma saída do atacante argentino nesse momento. Internamente, o São Paulo acredita que o Calleri não tomaria essa decisão de assinar um pré-contrato sem antes discutir o futuro com o Tricolor, por conta dessa identificação que ele construiu com a torcida ao longo dos últimos anos.
As conversas por uma renovação acontecem desde março, segundo essa informação divulgada aqui pelo GE, mas diante dessa crise política e também administrativa vivida pelo São Paulo, o Caleri preferiu aguardar os novos passos do tricolor, as novas medidas do São Paulo, politicamente, também administrativamente, para tomar uma decisão antes de avançar nessas conversas. O Caleri, que é visto como um jogador extremamente competitivo, internamente também há a percepção de que a questão financeira não vai ser decisiva na negociação. O que vai importar, o que vai ter um peso importante, é o projeto esportivo do São Paulo. Na atual temporada, o Caleri divide a artilharia com o Luciano, são 11 gols marcados pelo time do São Paulo. O jogador que nessa segunda passagem, ele chegou em 2021, ao longo ali do segundo semestre, e contando aí a primeira e a segunda passagem na equipe do São Paulo, são 256 jogos, 90 gols marcados, além das conquistas da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa Rei em 2024. Caleri, então, é uma das prioridades do São Paulo. Eu acho que uma das prioridades do São Paulo, pensando aí no planejamento para os próximos anos, é renovar com o atacante argentino, que tem uma identificação gigantesca com o time tricolor, tem uma identificação enorme com a torcida, e eu acho que tem que ser sim o pilar do São Paulo para renovar, para seguir na equipe tricolor. Ainda falando do mercado do São Paulo, a negociação com o Vitor Sá, que era dada como muito próxima de ser concretizada, travou, viu? A informação divulgada também de ontem para hoje é de que o Vitor Sá havia pedido ali uma quantia a mais para fechar com o São Paulo. Ele já tinha aceitado a primeira proposta, estava ali sinalizando de que poderia ser jogador do São Paulo pelos valores oferecidos. Entretanto, ele pediu aí uma quantia um pouco maior para fechar com o tricolor. A diretoria do São Paulo, a informação que eu tô vendo aqui é do GE, tá? A diretoria do tricolor teria enviado uma proposta de contrato até o fim de 2029 para o Vitor Sá, com salários e luvas na casa de 700 mil por mês até o fim de 2026 e cerca de 1 milhão nas demais temporadas. Então vamos lá, ele receberia 700 milhas por mês até o final desse ano. E depois, até o final de 2029, seria 1 milhão por mês até 2029. Seriam 2 anos aí recebendo 1 milhão por mês, isso contando o salário e também as luvas de contrato. Como o Vitor Sá, ele tá livre no mercado, né, ou vai ficar livre no mercado depois do final desse mês, que é quando se encerra o contrato dele com o Krasnodar, o São Paulo não precisaria pagar para o clube russo para trazer o jogador, porém, quando acontece esse tipo de situação, são negociadas as luvas de contrato. E aí é um pagamento pelo fechamento do negócio, vamos colocar dessa forma. O Vitor Sá, conforme eu disse aqui, chegou a sinalizar que concordava com essa oferta sem assinar o vínculo, mas depois ele recuou, pedindo ali alguns ajustes nos detalhes contratuais. A diferença de valores é considerada pequena, porém as partes não demonstram aí interesse de abrir mão do que querem. O São Paulo não está disposto neste momento a aumentar o valor que já ofereceu, e o Vitor Sá também não quer voltar atrás para receber um pouco menos do que ele está pedindo. Então esta é a situação de momento. O jogador é um pedido do técnico Dorival Júnior, que busca reforços ali para o setor ofensivo. O Vitor Sá, que é um jogador que joga como ponta, joga mais para os lados do campo, mas tem aí mudado um pouco as suas características de jogo. Não é tanto um jogador finalizador, é mais um jogador construtor. Tô vendo muita gente falando aí dos números do Vitor Sá, que são poucos gols para o número de jogos que ele tem no Krasnodar nos últimos anos. Eu acho que a situação não é bem por aí. A ideia do Dorival Júnior talvez não seja ter o Vitor Sá para ser um jogador finalizador. Guardadas as devidas proporções, pensando naquele São Paulo de 2023, talvez o Vitor Sá se assemelhe muito ao que o Dorival Júnior fazia com o Wellington Rato. Um jogador mais de lado de campo, mas que não necessariamente era um atacante de finalização. Era um cara que ajudava na construção das jogadas. Se essa for a ideia do Dorival, talvez seja um jogador que se encaixe aí nesse estilo de jogo. Vamos aguardar, então, a
a situação da negociação, pelo menos de momento, o que nós temos de informação é de que o negócio entre São Paulo e Vitor Sá está travado por conta dessa mudança aí nos valores pedidos pelo atacante que hoje defende a equipe do Krasnodar da Rússia. Agora, 1h04, aqui no SBR Esportes. Vai participando com a gente, mande a sua mensagem no 1438796039. É o nosso WhatsApp. Manda áudio pra cá, participa comigo. Manda aí a sua mensagem, eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente tá comentando aqui. Início de tarde, provavelmente você tá aí fazendo seu almoço, ou tá já almoçando, né? 1h da tarde já deve estar almoçando já, né? Ou tá voltando do serviço pra ir pra casa pro horário de almoço, tá indo pra algum lugar pra comer alguma coisinha. Faz o seguinte, almoça aqui junto comigo e manda sua mensagem. Participe comigo. Então, vou repetir para você. 1438796039 é o WhatsApp do SBR Esportes. É a sua forma de participar aqui comigo. Você faz o programa junto comigo aqui na SBR. E olha só, o horário do almoço, a gente almoça junto. Você, no horário do seu almoço, com o melhor do esporte para você, com todas as informações. E agora, é hora da gente falar do Corinthians. Aqui no SBR Esportes, Corinthians que tá numa situação financeira que eu vou te contar, hein? Tá que nem eu quando precisa enrolar ali a fatura do cartão de crédito, passa pro próximo mês porque não dá conta de pagar, quando você acaba gastando mais do que tem, a situação fica difícil. E o Corinthians voltou a atrasar os salários nesse mês. Assim como aconteceu em maio, né? Assim como aconteceu no mês passado, o Corinthians até agora não pagou o salário do mês de junho para membros da comissão técnica e também para alguns jogadores do elenco. Pagamento sempre previsto para o quinto dia útil. Quinto dia útil, deixa eu pegar aqui meu calendário só para eu ver que dia que foi o quinto dia útil. Hoje a gente já está no dia 10. Ó, o quinto dia útil foi no dia 5. Caiu no dia 5 mesmo, porque o primeiro dia do... Ah, não, a gente teve um feriado na semana passada na quinta-feira, né? Então, o primeiro dia útil seria, no caso, na segunda, pelas minhas contas aqui, no dia 8. Entretanto, esse pagode não caiu até agora. A diretoria do Corinthians trabalha para regularizar essa pendência com o elenco o quanto antes. Essa informação foi divulgada pelo UOL, apurada também por outros portais de notícias, né? De que o Corinthians está com esses salários atrasados e não conseguiu fazer o pagamento. Os demais funcionários do clube, que têm registro ali em CLT, receberam normalmente os valores referentes a maio. Isso é normal de acontecer, tá, gente? Mesmo quando os clubes eles têm algum atraso de salário, os funcionários que são CLT são salários mais acessíveis, são salários mais baratos. Fica mais fácil de você conseguir pagar esses funcionários, né? E aí o Corinthians, então, conseguiu pagar esses funcionários com registro em CLT, mas tem essa pendência com o elenco, né? Com os jogadores e também membros da comissão técnica. O Corinthians, que a gente sabe, tem uma dívida bilionária. Com B de bola, tá? É uma dívida na casa de 2,7 bilhões de reais. São 2 bilhões e 700 milhões de reais a dívida do Corinthians neste momento. E por conta disso, tem uma série de problemas financeiros e a necessidade de honrar esses pagamentos no curto prazo, o que acaba complicando tudo. O clube tem um transfer ban que está ativo devido a uma dívida com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela compra do volante José Martínez lá em 2024. O valor devido aos norte-americanos é de aproximadamente 1,5 milhão, cerca de 1,5 milhão de dólares, cerca de 7 milhões e 700 mil reais na cotação atual. E além disso, o Corinthians ainda tem uma dívida com Tajeres, da Argentina, uma dívida na casa de 42 milhões de reais, referente à contratação do Rodrigo Garros. São casos aí que o Corinthians precisa resolver para não ter problema nas janelas, né, de transferências e conseguir trazer novos jogadores, reforçar o seu elenco. Mas o problema principal, gente, é atraso de salário. Atraso de salário é difícil, é uma situação que impacta o ambiente. Muitas vezes a gente percebe uma queda de rendimento dos jogadores quando isso acontece. Tá certo que vai ter jogo agora só em julho, né? Os caras estão de férias, vão ficar um tempinho aí sem trabalhar, depois voltam para os treinos e só vão voltar a jogar em julho. Mas atraso de salário é uma coisa péssima. Você imagina aí, você tá aqui me ouvindo.
Você trabalha lá bonitinho, faz todo o seu horário, entra às 8, sai às 5, ou às vezes entra antes do horário que é estabelecido e sai depois do horário, às vezes não faz o seu horário de almoço, faz tudo bonitinho, tudo certinho, para chegar lá o 5º dia útil do mês, você olhar lá na sua conta, não ter caído nada. Você imagina esse tipo de situação. Então, eu imagino que você vai ficar pistola da vida, né? Para não dizer outra coisa. Eu ficaria, não tenho nem dúvidas disso, a cabeça vai para outro lugar, porque assim, o salário não entra, mas as contas chegam, os boletos chegam, você tem que pagar as coisas que você deve. E aí você pode pensar, pô, mas jogador ganha milhões, os caras têm dinheiro. Mas ainda assim, velho, os caras eles vão levar um padrão de vida de acordo com o que eles recebem. Se tem algum atraso, vai complicar alguma coisa. Não tô defendendo que o jogador tem que ganhar salário alto, não, tá? Muito pelo contrário, eu penso diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os caras eles fazem um planejamento financeiro de acordo com o que eles recebem dentro do período deles, né? Dentro ali do mês deles de trabalho. E aí vem atrás do salário, complica tudo. E isso, você fala dos jogadores, os jogadores ganham pra caramba, mas tem muito membro aí da comissão técnica que não ganha nem perto do que os caras ganham como atletas. Ganham muito menos. E atrapalha demais esse tipo de situação. Então, é terrível ficar com o salário atrasado, você trabalhar lá e não conseguir levar o cascalho para casa para comprar suas coisas, para pagar suas contas, para pôr comida na mesa. Realmente é uma situação muito ruim, mexe com a cabeça de quem está trabalhando e não recebe. É uma situação terrível. O Corinthians vai ter que se virar aí para conseguir pagar esse salário atrasado o quanto antes. Tá certo que é um atraso pequeno, se a gente for ver, é um atraso aí de poucos dias. E é normal que isso aconteça dentro do cenário do futebol. Infelizmente é normal, mas não é o melhor cenário, não é o cenário ideal, né? Agora, 1h11 aqui no SBR Esportes. Pensando aqui, né? Que raiva que não dá, né? Trabalhar bonitinho, fazer o seu. Por mais que seja jogador de futebol, às vezes não desempenha da forma como tem que desempenhar e tudo mais, mas é difícil você trabalhar e não cair na conta o que estava combinado, né? Agora a gente avança aqui para falar do Palmeiras, né? O Palmeiras que também tá de férias, jogadores aí curtindo seu período de descanso antes de retornar aos trabalhos. E eu quero falar de uma situação do Arthur. O Arthur, lateral do Palmeiras, jogador que é cria da academia Alviverde e está despertando interesse aí do mercado europeu, viu? A informação divulgada aqui pelo Goal.com é de que o Arthur tem despertado interesse de um time da Alemanha e também de um time da Inglaterra. No caso, da Alemanha é o Borussia Dortmund e na Inglaterra é o Brentford. O Brentford que é o time do Igor Thiago, né? O centroavante convocado aí da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E pode ser uma grande venda do Palmeiras, né? O Arthur que tem 20 anos, é um lateral que vive a temporada mais importante da sua carreira jogando na equipe principal do Palmeiras. E as informações foram divulgadas no primeiro momento pelo Diego Firmino, né? Que é do canal Pei de Porco. O Arthur tem sido monitorado pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, e também pelo Brentford, da Inglaterra. Foi um jogador que teve uma ascensão rápida dentro do Palmeiras, surpreendeu muita gente. Ele foi promovido ao elenco profissional no início desse ano de 2026, aproveitou uma sequência de lesões no setor ali na lateral esquerda para conquistar o seu espaço e se firmar como titular, né? O Piquerez se machucou, o Jefté também recentemente acabou se machucando. Então foi um cara que aproveitou bem essas oportunidades para ganhar o espaço junto com o Abel Ferreira. Ele deixou de ser uma promessa aí das categorias de base do Palmeiras para se tornar uma das principais revelações da equipe nesse ano. O Arthur, ele tem um contrato válido com o Palmeiras até 2029. Em um primeiro momento, o Palmeiras não demonstra interesse em negociar o jogador, né? Inclusive, a Leila Pereira chegou a comentar recentemente de que o objetivo dela é preservar os principais atletas do elenco do técnico Abel Ferreira, né? E especialmente nessa temporada que é considerada uma temporada decisiva para o Palmeiras. Palmeiras que vem aí de alguns anos
sem conquistar um grande título, né? A última grande conquista do Palmeiras foi o Campeonato Paulista desse ano, e entre o Paulista desse ano e o último título que o Palmeiras tinha conquistado, tinha sido o Paulista de 2024. Desde então, a equipe alviverde não ganhou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, chegou até na decisão da Libertadores do ano passado, mas acabou não vencendo, o que de certa forma coloca uma pressão no trabalho da Leila Pereira e também do técnico Abel Ferreira para que o time conquiste um grande campeonato nesse ano de 2026. O Arthur é um jogador que chegou ganhando espaço, conseguiu aí fazer uma boa estreia na equipe profissional do Palmeiras, e o Palmeiras que tem sido um celeiro, né, de jogadores, né, para citar alguns aí dos trabalhos mais recentes. Você vai ter o Gabriel Jesus, que foi a primeira grande venda, depois Endrick, depois Estevão, aí você teve outros jogadores que saíram ali, que foram revelados pelo Palmeiras, como o caso do Vitor Reis, que foi pro Manchester City, zagueiro, né? Foi uma grande venda do Palmeiras também. Tivemos alguns outros aí que acabaram indo para outras equipes, né? O Giovani foi vendido pro time do Qatar, o John também foi pro Red Bull Bragantino naquela oportunidade. Jogadores que acabaram se destacando em outras equipes além do próprio Palmeiras. O Arthur tem sido aí uma dessas peças da equipe e pode ser, quem sabe, negociado nos próximos tempos. E pelo menos de primeiro momento, a Leila diz que quer manter os principais jogadores, mas se pintar uma proposta muito boa, duvido que segura, viu? Duvido que segura. Acho que faz a venda. E ainda falando sobre o Palmeiras, o Vitor Roque avançou na recuperação, né? O Vitor Roque, que está se tratando aí de uma lesão, junto com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras, ele avançou então nessa recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Nessa semana ele iniciou os exercícios com bola na parte interna da academia de futebol e tem animado bastante o Palmeiras, né? Num vídeo que foi divulgado aí pelas redes sociais do clube, o jogador já aparece dando chutes, também realizando alguns passes como parte dos trabalhos de fisioterapia e recondicionamento. Então o Vitor Roque está avançando aí na sua recuperação, é um jogador que pode ser bastante importante para o Palmeiras na sequência da temporada, né? No retorno da temporada pós-Copa do Mundo. Agora, 1h16 aqui no SBR Esportes. E 16 aqui no SBR Esportes, pra gente fechar então o nosso noticiário esportivo, vamos falar do Santos. O Santos que também não tem muita novidade com relação ao mercado da bola, né? Ainda tem aquela situação de ter demonstrado interesse no Arboleda, mas nada avançou com relação a isso. E o que eu tenho pra falar aqui do Santos é que tem alguns jogadores do Peixe que já estouraram o limite de jogos do Campeonato Brasileiro. Foram 9 atletas do elenco que já estouraram o limite de 12 jogos e que impede que esses jogadores atuem por uma outra equipe nessa edição do torneio. Então, 9 jogadores pelo menos, o Santos já sabe que não vai enfrentar na sequência do Campeonato Brasileiro. Pode ser que esses caras sejam negociados com clubes de fora ou com clubes da Série B, mas na Série A eles não poderiam atuar. E desses 9 atletas, 6 são titulares. Eu vou passar aqui a lista dos jogadores que já estouraram o limite de jogos. São os casos do Gabriel Brazão, do Igor Vinícius, o Luan Pérez, o Gabriel Bontempo, o Roleiser e o Barreal. A lista ainda conta com outros jogadores, né? Esses aqui que eu citei são jogadores que constantemente estão no time titular do Santos. Além deles, os reservas. O Ilharão, Rony e Moisés também já fizeram mais de 12 jogos no Campeonato Brasileiro, então isso impede que esses jogadores atuem por uma outra equipe dentro da Série A deste ano. Existia aí um rumor de que o Gabriel Brazão poderia estar indo para o Flamengo, e esse rumor já não é dessa janela, já é de tempos atrás. Assim, não me assustaria se isso acontecesse não, viu? O Gabriel Brazão já tem despertado o interesse do Flamengo faz um tempo, pode ser que vá para o Flamengo, mas se for, não joga o Campeonato Brasileiro deste ano, poderia ser, quem sabe, o goleiro das Copas, né? Ou no caso, da Copa Libertadores. Outros jogadores que estão no limite são os casos do Escobar, o Christian Oliva e também o Gabriel Barbosa, né? O Gabigol, que jogaram 12 vezes e estão ali no limite. Se atuarem por mais uma partida,
já não vão poder defender uma outra equipe da Série A dentro desse Campeonato Brasileiro. O Escobar tem um vínculo com o Santos até o final deste ano. O contrato dele termina no final deste ano e a partir do próximo mês ele já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Já o Gabigol, ele pertence ao Cruzeiro, não deverá atingir a meta logo porque ele vai cumprir uma suspensão no jogo de volta do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele foi expulso na partida contra o Vitória. Então ele cumpre essa suspensão automática. O Neymar é um caso que você deve estar se perguntando, pô, e o Neymar, né? O assunto sempre é o Neymar, né? O Neymar, ele foi poupado em boa parte aí dos jogos do Campeonato Brasileiro por questão de controle de carga e por aí vai, né? E assim, o atacante só disputou 8 partidas até o momento. Ele poderia reforçar um clube brasileiro, um clube da Série A, ainda na sequência da temporada. Difícil isso acontecer. Acho que ninguém faria proposta nesse momento por questões salariais e, em outros casos, quem tem condição de bancar, acho que não tem interesse de ter o Neymar, que são os casos de Flamengo e Palmeiras. Talvez o Cruzeiro tivesse também uma bala aí para conseguir pagar o Neymar, mas acho que não seria um jogador que interessaria para a equipe. Tem alguns outros jogadores que estão perto desse limite também, são os casos do João Schmidt, que disputou 10 partidas, o Lucas Veríssimo e o Tassiano, que entraram 11 vezes em campo. São caras que estão aí próximos também de atingir esse limite de 12 jogos, e caso eles atinjam esse limite, já não poderiam mais atuar por outra equipe. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Tem mais informações? Ok, o Santos, os jogadores que devem sair como parte da reformulação do elenco para a sequência da temporada, eles não preocupam nesse sentido. Então os caras que o Santos já deve pensar em fazer uma limpa no elenco, eles estão longe de atingir esse limite. O Mike entrou em campo somente 3 vezes. Olha só que situação do Mike. Ele saiu do Palmeiras, foi pro Santos e não jogou nada no Santos até agora. O Tomás Rincon, ele sempre tá no banco de reservas, mas disputou só 2 partidas. O Zé Ivaldo, que é um cara que o Santos quer negociar, foi o que mais atuou. Foram 5 jogos, mas ele não entra em campo desde a derrota para o Flamengo no dia 5 de abril, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Zé Rafael, que já vinha treinando separado do elenco, também tem 5 partidas na competição, é outro jogador que o Santos deve dar um jeito aí de se livrar na sequência aí da temporada para fazer essa limpa no elenco. Agora, 1h21 aqui no SBR Esportes. E assim nós vamos chegando ao final dessa edição aqui do SBR Esportes, a edição desta quarta-feira, dia 10 de junho. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Eu já vou deixar aqui avisado para vocês que amanhã, sexta, e na próxima segunda, nós não teremos o programa ao vivo, tá? Eu vou deixar alguns boletins aí gravados com o Leonardo de Souza. Eu volto então ao vivo na terça-feira então da semana que vem, com muita informação para você, com esse bate-papo gostoso aqui no horário do almoço, falando muito sobre esportes, tá? Eu agradeço demais o carinho da sua audiência. Terça-feira então eu tô de volta com o SBR Esportes a partir do 12h30 aqui na SBR. Valeu, viu, galera? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.